Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no material sobre o realismo, né? A gente já viu um pouco sobre o abstracionismo nesse ano, né? O que era aquela arte que distorcia a realidade, mas agora a gente vai voltar para o realismo, certo? Antes da gente ver todos os movimentos que seguem. Então, ó, nós temos no realismo a idealização, aqui já está grifada aqui. O que seria essa idealização? Era você pegar o que existe e aprimorar, né? Fazer mais belo, formas perfeitas. Então, o realismo foi um movimento literário e artístico. Literário significa que foi aplicado aos textos, também aos livros, e artístico nas artes, que teve início em meados do século XIX na França, certo? Então, quando a gente fala século XIX, a gente fala 1801. 1801, a partir de 1801 é século XIX, certo? Não é os anos 1900, não, os anos 1801 em diante. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e à sua visão idealizada de vida. Então, antes do realismo, tinha o romantismo, né? Que era um movimento mais que apresentava coisas perfeitas, né? Já o realismo não, ele trouxe mais uma idealização assim mais em cima do real, né? Do que existia. Então, a vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Ó. Tá vendo? Mais de 50 anos depois do início aqui do século. Entretanto, é possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de cunho realista. Foram os artistas de destaque Gustave Courbet, na França, e Almeida Júnior, no Brasil. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. Então, quem já leu alguma obra de Machado de Assis vai encontrar essas características, né? Que mostra a vida bem de uma forma bem real nos textos dele, nos contos e nos romances. Então, Gustave Courbet, 1819-1877, foi um dos artistas que utilizou a pintura como forma de expressar suas ideias e concepções realistas. O francês abordava em suas telas cenas do trabalho, buscando a denúncia social. Então, aqui ó, já havia uma preocupação com o social. Se a gente voltar para a época, a gente vai ver que nessa mesma época aqui estava acontecendo grandes revoluções na França, né? De críticas a como o sistema funcionava. Nós temos é uma Revolução Francesa que já tinha acontecido, né? Então tinha muita coisa acontecendo aqui. Nós tínhamos a Revolução Industrial, né? Que tinha mudado, tirado o homem do campo e levado o homem para as cidades, para viver vidas cada dia mais carente, né? De necessidades e tudo. Outro pintor francês de destaque na arte realista é Jean-François Millet, de 1814 a 1875, que também se valeu do universo do trabalho, principalmente do campo, como inspiração para sua pintura. Millet carregava em suas telas uma atmosfera poética que dava voz aos camponeses. Então aqui nós temos uma de Jean-François Millet. Né, ó, veja que é um roçado, né, ó, e é bem realista, parece uma foto, né? Então isso aqui era o hiperrealismo, era o realismo, né? Então nós temos aqui, ó, terra, né, ó, pessoas trabalhando, operários, né, ó. Então a pintura realista. Já o hiperrealismo é um gênero de pintura e escultura que tem um efeito semelhante ao da fotografia de alta resolução. O hiperrealismo é uma evolução do fotorrealismo, e o termo foi usado para designar um movimento artístico que nasceu nos Estados Unidos e na Europa em torno de 1968, expandindo-se ao início dos anos 70. Então aqui ó, já é mais de 100 anos depois do realismo
que a gente vai ter o hiperrealismo, certo? Então teve grande popularidade na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. A palavra hiperrealismo ou superrealismo apareceu pela primeira vez como título de uma exposição organizada pela galerista belga Izzy Brachot em 1973. Na época assumiu o mesmo significado que fotorrealismo. A exposição era dominada por fotorrealistas norte-americanos como Ralph Goins, Chuck Close, Don Eddy, Robert Betch e Richard McLean, mas incluiu artistas europeus como Ginoli, Gerard Richter e Klepper e Delcourt. Os princípios essenciais do hiperrealismo, também chamado de superrealismo, são os mesmos do fotorrealismo, sempre usando uma fotografia como modelo para a obra. Isso enfatiza a importância que a fotografia vem ganhando no campo da arte. Então, se a gente voltar aqui, vocês vão ver que na época do realismo, a fotografia ainda não tinha sido inventada assim de forma perfeita, né? Naquele tempo a fotografia era muito ruim, né? Na época do realismo, 100 anos antes disso aqui, não é isso? Então, isso aqui já é uma evolução do realismo que a tecnologia permitiu, né? Então, tanto os pintores como escultores hiperrealistas usam recursos mecânicos ou ópticos para transferir imagem fotográfica para a técnica de sua eleição, como moldes, projetores de slides e retículos. Para a aplicação, anomalias das imagens originais, como focos seletivos, fractalização, reflexo e outros podem também ser usados como recurso expressivo. Então aqui nós temos Sam Jenkins, né, escultura de 1973, australiana. Então nós temos aqui essa obra hiperrealista, né? Então vocês vão dar uma lida aí, uma aprimorada, Homework, escultura de 1958, o Melbourne, né? Acho que é o ano que ele nasceu, né? Giovanni Caramello e Gal Ozeri, que é na pintura. Você jura que é uma foto, né? Roberto Bernardi. Outras obras de pintura. Isso aqui é uma pintura, não é uma foto. Então é hiperrealista, né? A gente jura que é uma foto, só que não é. Pronto, é isso. Então vocês dêem uma lida aí, vejam essa explicação. Eu falei muito rápido, mas dá para entender alguma coisa. E nós vamos fazer a atividade na próxima aula.